Libertadores, os dois melhores times do continente. É incontestável, a decisão é incontestável. Incontestável, os dois melhores estão lá. Paulo Calçade está com a gente, daqui a pouco aciona aqui o Zupac e também o Vitor Birner. Vamos lá. O Paulo Calçade pedindo passagem. Calçade, tem muita coisa para a gente falar do jogo, personagens e tal, etc. Mas eu queria aproveitar bastante da tua experiência mesmo na cobertura do jornalismo esportivo. Cara, são muitos jogos, muita coisa que você já viu, ou aqui de estúdio, ou que você viu presencialmente e tal, muitos anos de décadas de cobertura. Queria te perguntar a tua experiência com relação ao que aconteceu hoje aí no Allianz Parque. Tá assim, entre as maiores coisas que você viu dentro da tua carreira, essa virada épica aí do Palmeiras, que nunca tinha acontecido na Libertadores, uma semifinal assim? Tudo bem? Ufa. Olá, William. Ufa. Olá, companheiros. Olá, fã de esportes. Esses jogos são maravilhosos porque a gente termina, só quem termina ele nesse estado sabe, é adrenalina, você parece que correu, que jogou, porque são 90 minutos que parece que duraram 3 horas, né? Isso é lindo de ver. Eu tenho um bordão, eu falo assim, eu respeito o futebol. Então, eu não gosto de ficar, sabe, essas coisas de ou já acabou, já ganhou, tal. Não é muito um caminho legal de se adotar, porque o futebol, às vezes, ele é mágico. E foi uma noite mágica, foi realmente uma noite daquela. 3 numa semifinal de Libertadores, e isso é raro. Também o Palmeiras poderia jogar em casa e muito bem. O que aconteceu em Quito, eu lembro a palavra que eu usei no linha de passe, nesta mesma situação uma semana atrás, é assustador, porque o Palmeiras não competiu em Quito. O Palmeiras deixou o meio de campo vazio, permitiu que a LDU jogasse, e aquelas premissas que estavam lá em Quito e que fizeram a LDU marcar 3 gols, elas aqui não valeram. E era um Palmeiras bem diferente, era um Palmeiras assim, foi uma obra perfeita do seu autor, o Abel Ferreira, né? O Piquerez jogando por dentro do meio de campo, quando necessário ele abria e caminhava pela lateral, mas ele era o apoio ao Andrés Pereira e ao Maurício, 3 jogadores no centro para tentar barrar um lado que era muito forte da LDU, com o Villamil, o Grueso, que hoje jogou um passinho atrás, porque ele atuou um pouco mais adiantado lá em Quito, voltou o Cornejo, mas o Palmeiras dominou. Então o Palmeiras ganhou as divididas, o Palmeiras lutou muito mais do que nós vimos na altitude, mas lá não foi só a altitude, foi além da altitude. Por isso que eu fiquei assustado, foi surpreendente. E hoje o Palmeiras, não digo que surpreendeu, porque o Palmeiras mostrou do que ele é capaz neste período, nesses últimos anos, com o Abel Ferreira, realmente as coisas acontecem. E ele parecia ter uma certeza, né, sobre tudo que ocorreu aqui, esse cenário, que ele disse, né, é muito tempo. E o Palmeiras jogou direitinho, o Palmeiras foi consciente, o Palmeiras não queimou a bola, né? Ficou desesperado, e aquele gol do Fux no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos, ali deu ao Palmeiras a certeza de que pelo menos chegaria nos pênaltis, porque faria o 3º gol, e fez o 4º também, com o Veiga, que marcou 2, com o Vitor Roque, que deu 2 assistências. Então foi um Palmeiras gigante. O Alan no mano a mano, e aí vem a grande derrapada. Se o Abel derrapou em Quito, e eu entendo que o elenco do Thiago Nunes ele é curto, ele não tinha jogador para colocar, e ele colocou um jogador no lado esquerdo para barrar o Alan, ou para barrar quem viesse por aquele setor, porque na cartilha do futebol, o que tinha que acontecer? O Palmeiras expandir a sua atuação no campo, alargar o campo, ter um jogador numa beirada, outro na outra. Era Sousa e também o Alan, para poder jogar por dentro, jogar com o passe do Andréas, jogar com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes, né? E o Coelho, mas levou um baile do Alan, mas um baile, porque não dava, era outra rotação. O Coelho, em 11 partidas de Libertadores da América, da LDU até então, tinha jogado 33 minutos, era uma aposta complicada, e o Palmeiras começou a ganhar o jogo ali. O Palmeiras foi muito bem, o que a gente viu aqui é épico, é histórico, e é impressionante, né, de ver a reação dos torcedores, que ficou todo mundo ensandecido. Foi realmente um jogaço, e mais uma final brasileira, mais uma final entre Palmeiras e Flamengo, desta vez com Andrés Pereira no lado verde. E o que ele jogou hoje não está escrito.
Tô falando, tem tantos ingredientes nessa decisão, meu Deus do céu, tem assunto. Tem um mês até a final, a gente vai ter assunto para um mês inteiro, isso aí não vai faltar. Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo não vai faltar assunto, viu? Aliás, a gente falando mais uma final brasileira, né? Nos últimos 10 finalistas de Libertadores, 9 brasileiros, 9. Só o Boca furou a fila aí contra o Fluminense, mas ainda assim o Fluminense foi o campeão da Libertadores. Vitor Birner, boa noite. Hoje deu tudo certo, o que deu tudo errado, com opções do Abel, inclusive, que ele tentou consertar e não deu certo lá em Quito. Hoje, onde o cara tocou, virou ouro, hein? Impressionante. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Pedro, Jean, ao Zupac, ao Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Ele fez um time muito agressivo em todos os setores, com muita força, principalmente pelos lados. Alain, é a marca do Abel para mim, a assinatura do Abel nesse jogo, tem várias. Mas a assinatura para mim é o Alain. Para mim ele foi o melhor jogador em campo. É óbvio que a entrada do Veiga, que é um jogador mítico na história do clube, que faz os gols no segundo tempo, tem várias coisas, mas eu acho que a sacada do Alain pelo lado direito, deixando os jogadores experientes no banco de reservas, jogador que no mano a mano, junto com o Maurício ali, ele destruiu o sistema de marcação adversário com jogadas individuais, porque ele não foi parado e tem tudo que combina no lance do pênalti, do terceiro gol, que é, para mim, o lance que... Assim, ali era muito óbvio que ia sair o quarto, né? Era o que faltava para tornar óbvio isso. Do outro lado, com o Piquerez e o Sousa também, no lado esquerdo muito forte. O Andrés, entre eles, com muita facilidade, jogando com liberdade. E os zagueiros construindo. E a LDU entrou para jogar. Quando entrou para jogar, ela errou feio. Ela não tem como jogar com o Palmeiras. Com todo respeito, o Palmeiras não é o São Paulo do Casares, do Rigoni e do Crespo. O Palmeiras é um time competitivo, forte, intenso, acostumado a decisões. Não me espanta o resultado. Eu acho o resultado épico, histórico, mas olhando a força do Palmeiras, a gente falava disso na segunda-feira, eu achava plenamente possível virar. E o Palmeiras precisava fazer um jogo com a cara do Palmeiras. Um jogo com a cara do Palmeiras, que vinha goleando no Campeonato Brasileiro, com exceção das últimas rodadas e em alguns momentos sendo avassalador. Hoje o Palmeiras subiu um degrau em relação àquilo. O mata-mata tirou ainda mais do time, tornou o time mais competitivo, com mais fome de vitória. E aí você olha em cada lance, primeiro gol, a reação dos jogadores, muito mais que comemorar, coloca a bola no meio, segundo gol, terceiro gol dos Pelos, o Veiga pega a bola, coloca embaixo do braço, corre para o meio campo, ou seja, todo mundo ali sabia que ia dar. E a arquibancada foi junto e as coisas ficaram nos seus devidos lugares. Os dois melhores times do continente estão na final e essa final vai ser turbinada porque, além de a gente esperar a final, como normalmente acontece, entre hoje e a final, tem uma disputa do título do Campeonato Brasileiro. E os dois estão lá na briga, vai estar jogando fogo rodada após rodada nessa final. Que novembro vai ser esse, Zupac? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, companheiros. Um abraço a todos. Vai ser espetacular, como foi espetacular o jogo de hoje, como foi espetacular o jogo de ontem por outros motivos. Né? Então tivemos semifinais muito quentes por motivos diferentes. Teve um tom de heroísmo ontem também. Evidente que também teve. Cada um defendeu uma vantagem como precisava, o outro reverteu uma vantagem que parecia impossível, que era improvável, e os dois chegaram lá nessa final de Lima. Pegando um pouco do que cada um falou, para não ser repetitivo, mas o que eu queria destacar é que a gente é muito sintomático, é muito simbólico que essa virada tenha acontecido no dia em que a comissão técnica do Palmeiras comemora 5 anos à frente do clube. 5 anos, eu já disse isso brincando algumas vezes na programação. Uma comissão técnica ficar 5 anos à frente de um clube brasileiro é tipo Ferguson no United, para os padrões da Inglaterra. É isso mesmo. Tipo 2 décadas. É tipo 2 décadas. Talvez é mais improvável uma comissão técnica ficar 5 anos aqui do que ficar década na Inglaterra. E é muito simbólico que isso que a gente viu hoje no Allianz tenha acontecido nesse dia, porque acho que uma grande marca desse trabalho do Abel, que já teve vários momentos épicos, você destacou esse talvez como o maior, a final de Montevideo é outra, a arrancada do Brasileiro de O jogo contra o Botafogo é incrível. Sim, para ali talvez fosse um feito mais improvável, porque você está perdendo